Boa noite, irmãos e amigos. Que bênção, que prazer estarmos juntos mais uma terça-feira para orarmos a Deus e meditarmos na sua palavra. Quando terminar a pandemia, você está convidado a estar em nossa igreja, a Rua Barão de Cotegipe 138, às terças-feiras, às 20 horas e aos domingos a partir das 9 horas, para nos conhecermos e juntos estarmos cultuando ao nosso Deus. Vai trazendo-nos a palavra de Deus, a mensagem, nesta noite, o pastor Miécio Gonçalves Franco. Pastor Miécio, na sua vida profissional, ele é consultor projetista de quadrilhas de alumínio. Ele é casado, possui 3 filhas, ele é o vice-presidente, o primeiro vice-presidente da igreja. Vamos falar nesse instante, entregando a vida do pastor Miécio nas mãos do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, use o pastor Miécio a fim de que ele traga aos nossos corações a mensagem que o Senhor, a palavra que o Senhor já colocou no coração dele. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nesse tempo de pandemia, de afastamento, eu quero me dirigir aos irmãos nesse culto de terça-feira, saudando a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos fazer uma reflexão, uma breve reflexão em cima do texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. É a carta à igreja em Éfeso. Nós estamos nesse trimestre estudando as cartas paulinas à igreja de Gálatas, inclusive Éfeso e outras igrejas. Provavelmente isso possa ser melhor abordado daquilo que vai ser exposto agora durante as lições da EBD, e eu quero incentivar a todos membros da nossa igreja, que dentro da capacidade, da possibilidade de cada um, possa estar participando das reuniões de EBD, das classes em que nós somos ali edificados e temos a possibilidade de participar, não só como ouvintes, mas também como expondo nossos pensamentos, expondo nossas dúvidas, nossos questionamentos. E as terças-feiras, os cultos de oração, em que nós, além de podermos, num outro momento de terça-feira, olharmos esse áudio, esse vídeo, participarmos ali, colocando nossos motivos de oração, orando uns pelos outros e buscando de Deus a solução para o nosso tempo e a orientação do Espírito Santo para o nosso tempo. A palavra de Deus diz assim nos 2 primeiros versículos: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Esses 2 versículos, o Senhor Jesus começa expondo que conhece na sua onisciência as obras e o labor e a perseverança. Seriam aí as virtudes que a igreja de Éfeso traduzia para a sua vida, para a sua comunidade, para a sua cidade naquele tempo. As obras aqui seriam não só aquilo que a gente faz como um serviço, mas o nosso próprio caráter, a nossa devoção, o nosso temor a Deus. O labor, que sim, é o trabalho em meio às dificuldades, e a perseverança, em meio a essas dificuldades, manifestar o nome de Cristo, manifestar o amor ao nome de Cristo. Nesses tempos em que nós vivemos tempos difíceis, a perseverança é uma das virtudes que deve estar exposta, manifesta pela igreja. Que não pode suportar homens maus, e aqui esses homens maus não dizem respeito a homens que fora da igreja praticam o mal.
mas diz respeito àqueles que foram postos à prova e que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e são mentirosos. Daí uma boa doutrina que a igreja de Éfeso possuía para que pudesse identificar esses homens, e que eram mentirosos e que eles não praticavam a verdade, mas eles viviam uma mentira e a si mesmos se declaravam apóstolos. O versículo 3 em diante vai dizer que e suportaste as provas pelo meu nome e não te deixaste esmorecer. Tem a ver com a perseverança que é já citada aqui, né? As provas que decorrem do nome de Cristo, que todos nós somos chamados a provar nossa fé diante das tribulações, diante das dificuldades que acometem a cada um de nós. Essas são as virtudes. Mas o versículo 4 vai começar a expor aquelas coisas que o Senhor Jesus tem a declarar ao nosso respeito, que contrariam a nossa a profissão de fé que é manifesta no nome de Cristo. E a igreja de Éfeso tinha aí algo que alcança cada um de nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E no versículo 5 vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, nesses dois versículos, para que a gente possa entender aí o primeiro amor e para que a gente possa refletir a respeito da reclamação do Senhor Jesus, daquela igreja em que ele precisa lembrar-se de onde caiu e arrepender-se para que pudesse então voltar à prática das primeiras obras que dizem respeito a esse primeiro amor. Eu anotei aqui como primeiro amor algumas características que um homem e uma mulher, quando encontram-se com Cristo, eles começam a manifestar em si mesmo, dentro de si, e que acaba expondo esse amor ao mundo. São aqueles momentos em que tudo é novidade. Quando a gente reconhece Deus em nossas vidas através de Cristo, é como se a gente parasse diante das coisas e dissesse que maravilhas, que coisa maravilhosa, tudo é novidade, tudo é encantamento, e isso modifica a nossa vida, produz justiça, obras de justiça, produz uma paz em cada um de nós surpreendente, no convívio com as pessoas em nossa volta. Segundo a carta de Paulo à igreja de Éfeso, não a segunda carta de Paulo, mas a carta de Paulo, segundo a carta, aquilo que está escrito na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, 8 a 9, nós éramos trevas, mas agora somos luz, filhos da luz. E a ideia de Deus é fazer com que nós, então, passamos a produzir frutos da luz, que é em bondade, em justiça, em toda bondade, justiça e verdade. Isso é surpreendente, não é mesmo, irmãos? No mundo em trevas, surpreende um homem e uma mulher que começa, como filho da luz, a produzir frutos da luz, em bondade, em justiça, num mundo cheio de injustiça, cheio de engano. É como está escrito em Mateus capítulo 5, de 14 a 16, em que Jesus nos lembra que nós somos luz desse mundo e que não se pode colocar uma luz, uma cidade edificada sobre um monte, não se pode esconder. Não se pode pegar uma luz e colocar embaixo de um cesto, escondendo essa luz.
E ele manifesta que então as nossas obras devem brilhar, a nossa luz deve brilhar e nossas obras serem conhecidas pelos homens, para que eles então glorifiquem a Deus. É que esse mundo em trevas possa reconhecer o significado e o propósito da vida diante de um mundo perverso, diante de tanta injustiça. A pessoa, quando nos vê, eles nos vendo as práticas do fruto da luz, a justiça, a bondade e a verdade, eles possam glorificar a Deus, encontrando significado na vida humana. Mas não é somente isso. Mas eu entendo também como não só a ausência do pecado na nossa vida e a prática da bondade, mas a ausência do propósito. A ausência do propósito em que Deus, quando nos coloca dentro dessa ideia de filhos da luz. Quando uma luz está debaixo de um cesto, é a perda do propósito daquela luz. É quando nesse momento nos afastamos, talvez por omissão. Nos afastamos não da prática do pecado, mas do propósito, nos afastamos do propósito, da ideia de Deus para a igreja. Ficar em um cesto escondido não ilumina nada e nem ninguém. E me parece que na nossa rotina de vida cristã, de frequência às igrejas, em que a nossa expressão de fé é manifesta em adoração, é verdade, ao Senhor, em edificação da palavra, em preparação para que a gente possa ser sal e luz desse mundo. Mas parece que nós ficamos detidos na nossa rotina somente a isso. É como se nós estivéssemos dentro da igreja, como que enviados ao mundo, mas não manifestos a esse mundo, gastando o tempo e a nossa luz tentando iluminar o céu, como se o céu precisasse de algum tipo de luz que não a que já existe no céu. Buscando entender aonde a igreja de Éfeso havia caído e do que ela deveria se arrepender, me reportando aí a carta de Paulo para essa igreja, a gente vai poder verificar que algumas questões estavam ocorrendo na comunidade daquela igreja. Havia uma necessidade de unidade, havia uma necessidade de remir o tempo em busca da vontade de Deus, e não permanecer na insensatez de um afastamento. Eu tentando aplicar isso à nossa vida, ao nosso tempo, ao nosso contexto, eu comecei a enxergar exatamente isso, a falta de sabedoria na remissão do tempo. Ou seja, a perda do propósito, a perda do amor, do primeiro amor, a perda das primeiras obras que foram manifestas, e isso a igreja tem vivido no nosso tempo. A igreja ela tem se detido a uma rotina, não especificamente a IBVI, mas a igreja do nosso tempo tem se detido a uma rotina de culto, onde se gasta ali um tempo necessário na adoração, como já foi dito no início, na edificação. Mas aquilo que a gente é chamado a iluminar o mundo, parece que nós, compartimentalizando essa vida religiosa de uma vida secular, em que nós, ao invés de sermos enviados ao mundo, nós vamos sequiosos de usufruir da estrutura desse mundo.
quando o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que nós não devemos amar ao mundo e nada que no mundo há, porque o amor de Deus não permanece em nós, não estaria em nós. Então talvez essa insensibilidade da falta de conhecimento da vontade de Deus esteja na nossa relação com o mundo, na perda desse propósito, na perda do significado do que é ser luz do mundo, ser filho da luz. Onde a igreja deveria se lembrar, aonde nós devemos nos lembrar dessa queda, é na perda desse propósito, é na perda desse significado, que é a forma como Deus nos envia ao mundo, e não da forma como nós nos dirigimos ao mundo, separando dessa forma aquilo que é religioso do que é profano, e usufruindo daquilo que é profano, como se cristão não fôssemos. Então fica possível entender o final da parte B do versículo 5, em que o Senhor diz que ele viria e até aquela igreja, moveria do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependesse. Através dessa perda da objetividade e do propósito da igreja, ou seja, uma luz colocada embaixo de um cesto, perde o significado. Por isso seria a ameaça se cumpriria por conta da falta de necessidade de um candeeiro, a falta da necessidade do agir de Deus naquela cidade, através daquela comunidade de fé que havia perdido o primeiro amor. E então, depois de exposta pelo Senhor Jesus as virtudes da igreja, expostos também os defeitos da igreja, agora como que pesando numa balança, o versículo 6 vai dizer que ele tinha, contudo, a favor que aquela igreja odiava as obras dos nicolaítas, as quais o Senhor também odeia. E nesse caso, o ódio ao mal é uma virtude, não é o ódio ao irmão, não é o ódio ao homem feito à imagem e semelhança de Deus, não é o julgamento daquele que pratica o mal, mas o ódio ao mal praticado. Ou seja, o ódio às consequências daquele mal e o afastamento desse mal, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que professa o nome de Jesus deve se apartar do mal. Dessa forma, essa igreja tinha a seu favor. E encerra dizendo que aquele que tem ouvidos, ouça, no versículo 7, o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Senhor tem dito às igrejas nesse tempo? O que o Senhor tem manifesto através das circunstâncias que surpreenderam tantas igrejas nesse momento, que provavelmente perderam a objetividade, perderam o seu alcance, o seu significado dentro da comunidade em que elas estão inseridas. O que o Senhor poderia estar dizendo para cada um de nós, pessoalmente, como cidadão do reino de Deus, como alguém, um homem, uma mulher que perde a objetividade e que não manifesta-se como luz do mundo? O que Deus estaria requerendo de cada um de nós como uma reflexão, como uma lembrança do lugar em que nós caímos, como uma volta ao primeiro amor, aquele encantamento, aquela devoção, aquelas primeiras obras em que a gente ia para o mundo como enviado ao mundo
e fazendo com que as pessoas glorificassem a Deus pelas nossas vidas e pelas obras praticadas através das nossas vidas, através daquilo que Deus nos dava a fazer. O que nós devemos fazer nesse momento? Como nós devemos nos comportar? Queria orar nesse momento, pedindo que Deus possa manifestar a sua vontade, a sua compaixão, a sua graça, para que nós pudéssemos voltar a esse primeiro amor. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Queremos pedir, ó Deus, que o nosso coração esteja sendo preenchido de arrependimento, porque a Tua palavra nos diz que é a Tua compaixão que nos leva ao arrependimento, que nos leva ao conhecimento das nossas próprias faltas. Ó Deus, nós queremos suplicar que nesse tempo em que a igreja está afastada do culto presencial, ela possa refletir a respeito do propósito de um mundo que clama a Tua presença, do mundo que clama pelo Teu socorro, que clama pela Tua cura, que clama pela Tua bondade. Senhor, eu quero pedir que o Senhor manifeste através da Tua igreja, com o Teu poder, pelo Teu Espírito, o Teu amor a esse mundo. E para isso nós possamos ser alcançados naquilo que é o nosso dever, na manifestação do primeiro amor a Ti e do chamado que temos quando o Senhor nos envia a esse mundo. Tenha misericórdia, Senhor, e manifesta através do Teu Espírito a Tua vontade, dando-nos a sensibilidade e a sabedoria necessárias para essa compreensão da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.